Olá, meu aluno, minha aluna. Vamos à correção de uma questão da Escola Naval. Um raio luminoso parte do ponto A, reflete na superfície refletora x igual a menos 5 no ponto E e atinge o ponto B. Indique a soma das coordenadas do ponto E. Seguem ali as alternativas. Bom, primeiro eu vou explicar isso que eu acabei de ler. É o seguinte. O que o enunciado está falando é: aqui tem um espelho. Um raio luminoso sai do ponto A, bate no ponto E, é refletido e vai lá para o B. Os pontos A e B foram dados e esse espelho aqui ele é um plano, x igual a menos 5. Queremos a soma das coordenadas do ponto E. Então, isso é a pergunta. Eu vou começar com uma revisão daquilo que se precisa para fazer o exercício, que é o seguinte: equação paramétrica de uma reta. Uma reta R fica determinada quando se conhece um ponto P sobre a reta. Aqui está o ponto P e um vetor V que dê a direção. Esse vetor V pode ser determinado assim, ó. Pegamos o ponto final e subtraímos do ponto inicial. A reta R, então ela depende de um ponto, esse aqui, e de um vetor. Reta R eu vou abrir em suas coordenadas, x, y, z. Aqui vai o ponto, x0, y0, z0. x0, y0, z0. Aqui vai o vetor V. Digamos que seja A, B e C. E aqui vai o T multiplicando. Então aqui eu tenho equação paramétrica de uma reta. Vamos de fato ao exercício em si. O início da questão, na verdade, é física. Então é aquela história, eu tenho um espelho, eu tenho um raio de luz que vem aqui e será refletido. Da física nós sabemos que os ângulos de incidência e reflexão são iguais. E eu vou fazer uma construção em cima disso daqui, que é o seguinte. Aqui está o objeto B, eu vou pegar a sua imagem através do espelho plano. Daqui, mesmo tamanho. E o observador em A faz o seguinte, ó, ele enxerga aqui. Então eu prolonguei ao longo de uma reta. Esse observador em A, quando olha para cá, ele está vendo isso daqui. Então essa que é a ideia do espelho. Este tamanho é igual a este tamanho. Aqui eu tenho também um lado em comum, lado, ângulo de 90, lado, ângulo de 90, lado, pelo critério lado, ângulo, lado, esses dois triângulos são iguais. Então, a partir daqueles dois triângulos congruentes, eu tenho o seguinte: este aqui de cima é igual a este de baixo, de tal maneira que esses dois ângulos são iguais. E este ângulo é igual a este, porque são ângulos opostos pelo vértice. Então essa minha construção é aquela que garante que, construindo assim, como esses dois ângulos são iguais, esses dois ângulos são iguais. Então note que eu fiz toda uma construção que respeita o fato de que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Porque é o seguinte: agora é que começa a questão de matemática. Até agora eu estava falando em ótica. Eu quero a soma das coordenadas do ponto E. E o enunciado traz o A e o B. Mas a partir do B, eu consigo construir o B'. Então aqui eu tenho uma reta que passa por A e por B' e que contém o E. E é por aí que eu vou descobrir as coordenadas do ponto E. Então, esse é o raciocínio do exercício. Ter uma construção que dê uma reta
em que eu conheço dois pontos, isso vai me permitir determinar a reta, e o E está ali. Aí eu me viro de algum jeito e acho a soma das coordenadas do ponto E. Essa é a ideia. Aqui eu peguei os pontos do enunciado, que estão no espaço, e representei direitinho. Aqui está o ponto A, o ponto E, aqui está o espelho, isso daqui é o ponto E. O aluno lá na hora não precisava fazer o desenho assim tão direitinho. Estou colocando aqui apenas para ilustrar exatamente com as informações do enunciado. Embora você não precisasse desenhar exatamente, teria que ter uma ideia, porque é o seguinte, porque eu vou precisar do ponto B'. Então, o que deveria saber é o seguinte, o ponto B é o 2, 2, 4, que está aqui. Ele possui x igual a 2. Então, esse comprimento aqui é 2. E o plano, que é o espelho, o enunciado informa, é x igual a menos 5. X igual a menos 5 é um plano que está aqui. Então, qualquer ponto desse plano aqui possui o valor x valendo menos 5. Então, ele cresce para cá, para cima, para baixo, para os lados. Onde está o ponto B'? O ponto B', se aqui está o espelho, ele está lá atrás do espelho com essa mesma distância. A distância do objeto ao espelho plano é a distância do espelho plano à sua imagem. Isso daqui, ó. Isso é igual a isso. Quando eu faço no desenho 3D, o aluno teria que ter uma ideia de que ele está lá atrás. E essa distância aqui é 7. Por que essa distância é 7? Porque eu usei o 2, que está aqui, e tem do 2 ao 0, eu chego aqui no plano YZ, e tem que andar mais 5 para chegar no espelho. Se eu andar aqui, ó, em linha reta, eu caminho 7 aqui, e tem mais 7 lá para trás. E o ponto B', ele está na mesma altura, 4, e está aqui no eixo dos y, também com y igual a 2. A diferença entre os pontos B e B' se dá apenas no valor do x. Eles estão no mesmo y e no mesmo z. Então eu tenho que sair aqui do 2, andar 7 e andar mais 7 lá para o fundo, para chegar lá. Então eu fico com 2 e ando 14 lá para trás. 2 menos 14 dá menos 12. Aí está o tal do ponto B'. Na sequência, mostrando naquele meu desenho original, eu tenho o A e o B'. Agora eu vou construir esta reta aqui. A reta que passa por A e por B' tem aquela história do vetor que dá a direção. Eu peguei então o vetor AB', que é o ponto final menos o ponto inicial, ponto final, que é este daqui, menos o ponto inicial, este aqui que eu peguei lá do enunciado. Então fica menos 12 menos menos 1, ou seja, menos 12 mais 1, menos 11, 2 menos 6, menos 4, 4 menos 2, 2. Isso aqui é o ABC. Como assim ABC? O ABC. Então eu fiz essa história aqui, ó, de encontrar o vetor que dá a direção. Então agora eu tenho tudo. ABC, eu acabei de achar, menos 11 menos 4, 2, menos 11 menos 4, 2. E aqui eu pego um ponto sobre a reta. Eu escolhi pegar o ponto A, menos 1, 6 e 2. Isto é a equação da reta, essa daqui. Bom, agora eu vou trabalhar em cima do E. Eu sei que isso daqui está em x igual a menos 5, pelo enunciado. O enunciado diz que este espelho é o plano x igual a menos 5.
Então, o que acontece é que eu vou botar menos 5 no lugar do x. Eu vou colocar menos 5 aqui. Porque o ponto E está na intersecção desta reta com o plano x igual a menos 5. Então, eu vou colocar menos 5 aqui. Menos 5 igual a menos 1, menos 11t. Menos 5 igual a menos 1, menos 11t. Faço algumas contas e acho o valor de t. Está subtraindo, vem somando. Menos 5 mais 1, menos 4. Agora, esse menos 11t, o menos 11, passa dividindo. Então, fiquei com menos mais, 4 sobre 11. Para o t igual a 4 sobre 11, eu tenho exatamente o t da intersecção do plano com a reta. Agora, eu pego o valor 4 sobre 11, coloco aqui e aqui para achar o y e o z do ponto E. Eu estou fazendo a intersecção desta reta com o plano x igual a menos 5. Isso acontece quando 4 sobre 11 é o valor de t. A expressão do y ali da reta é 6 menos 4t, com o t dado por esse valor. Então aqui eu vou ficar com 4 vezes 4, 16 sobre 11, e 6 é a mesma coisa que 66 sobre 11. 66 menos 16, 50 sobre 11 é o valor de y do ponto E. Sigo a mesma ideia. Eu venho aqui em cima, 2 mais 2t. E no lugar do t eu vou colocar 4 sobre 11. 2 mais 2t. 2 vezes 4, 8. E o 2 eu reescrevo como 22 sobre 11. Então eu encontro aqui 30 onzeavos. E o seu valor do z. O ponto E tem x igual a menos 5. Esse é o seu y. Esse é o seu z. O enunciado pede a soma desses valores. Menos 5, mais esse 11 sobre 50, mais aquele 30 sobre 11 de lá. Aqui eu tenho 80 sobre 11, menos 5 é a mesma coisa que... Aqui tem um errinho. Esse menos é só na frente do 55. Opa. Aqui. O menos 5 sobre 11 é o menos 5 é o menos 55 sobre 11. Então aqui em cima eu fiquei com 25 sobre 11, que é a resposta. Uma questão bastante interessante, né? Ela começa com toda uma parte física. Depois a linha de raciocínio é construir esta reta, aproveitar o fato de que conhecemos de que aqui o x é menos 5, para a partir dessa informação x igual a menos 5, substituir na equação da reta para descobrir o valor do t e com o valor do t descobrir os valores de y e z deste ponto aqui e depois tem que somar porque isso é a pergunta. Então deu gabarito A, 25 sobre 11. sobre 11. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal. E é isso daí.